você tá me fazendo refletir sobre a diferença entre normal e comum. Tá comum as pessoas ficarem com insônia, né? Mas isso não é normal. Tá comum a pessoa ter uma dor no estômago, mas não é normal. Não é normal. Nosso corpo, ele não vai te mandar um WhatsApp. Exato. Ô, Joel, presta atenção, hein? Olha, essa dor nas tuas costas é porque... Ele vai com as dores. Ele vai com as dores. Só que se você não ouve as dores, aí a doença vem gritando. Quando eu tive o burnout, eu me coloquei como vítima. Eu vi aquela situação como vítima. Eu achava que eu estava sendo punida. Não. O burnout é um freio, não é o fim. Qualquer problema de saúde é um freio, não é o fim. Sabe? E aí que eu comecei a me dar conta de que ou você olha para as situações com olhos de vítima ou aprendiz. Okay. Isso para tudo. Qualquer imprevisto. E aí eu tô falando imprevisto, qualquer coisa que, né, você não estava esperando. E a gente reage muito mal aos imprevistos. Mas veja, eu só tô falando isso depois de ter vivido uma grande situação. O teu conhecimento hoje é baseado... Por assim, você tem clareza no que você está falando, você sabe identificar, você sabe dar o exemplo, você sabe como colocar a questão que a turma vive, pô, de corpo, de saúde, de cabeça, de relacionamento. Tudo isso você aprendeu como? O que aconteceu? Depois que eu saí de licença médica, eu fiquei 2 meses e 15 dias afastada do trabalho. Isso foi depois do... Eu tive o burnout. Você teve o burnout? Tive o burnout ao vivo. Esse burnout que eu tive ao vivo, fazendo a previsão do tempo, eu ouço muitos executivos mencionando situações similares em reuniões. Nossa, Bela, eu estava lá no meio da reunião, não lembrava o que eu estava fazendo ali. Ou acabava a reunião, perguntava, o que a gente discutiu? Então, o meu apagão foi ao vivo. E tem várias pessoas tendo vários tipos de apagão. Isabela, mas é normal esquecer, né, as coisas. Uma coisa é você esquecer a chave de casa. A outra é você esquecer onde você mora. Tá? Então, primeira coisa. Então, eu vivi o meu apagão, como eu já contei. Quando acabou o meu expediente, eu fui ao médico sob risco de convulsão. Naquele dia, ele me afastou do trabalho. Tá? Por que quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, você precisa se afastar do trabalho? Porque você precisa se afastar do ambiente estressor. Assim como você é um jogador de futebol, machuca o joelho, você vai ter que se afastar do jogo de futebol. Percebeu? Bom, fiquei 2 meses e 15 dias afastada. No dia que eu voltei da minha licença médica, eu fui dispensada. No dia. Você sabia? Rapaz... Imaginava, assim? Nunca. Achou que ia voltar Excesso e falar, de confiança também, porque uma psicóloga me falou, Isabela, você sabe que quando você voltar, você pode... eles podem te mandar embora, né? Eu falei, impossível. Olha o quanto que eu entrego. Olha quanto eu faço. Olha quantas pessoas eu substituo. Olha quanto eu ganho. Tipo... É óbvio que eles não vão me dispensar. Você entrega muito mais do que... Joel, excesso de confiança. Uau. Voltei, muito animada, feliz da vida por ter... Saudade danada. Cara, eu me lembro quando eu voltava de férias, a Ana Paula Araújo, que apresentava o Bom Dia Brasil, e o Chico Pinheiro, ele sempre falava, Isa voltou de férias, bem-vinda. É bom sair de férias, mas é bom voltar. Sim, tava tudo certo até então. Sim. Percebe? Aí eu fui dispensada nesse dia. Aí o bicho pegou. Foram muitos meses para voltar a ter... muitos anos, para entender que tudo aquilo que aconteceu foi um freio para não acontecer algo pior. O que é pior que um burnout? Um AVC ou um infarto. O que eu conheço de pessoas, Joel, que me procuram e que têm falado sobre AVC ou infarto e viveram seus burnouts e não pararam com o burnout. Sabe? Então é isso, o corpo te avisou de um jeito, você não ouviu, te avisou de outro, você não ouviu. Ele vai ter que ser mais agressivo no recado. E, de novo, não é punição, é consequência daquilo que você fez ou deixou de fazer. É igual a alimentação. Entre o peso ideal e a obesidade, tem o sobrepeso. Okay. Ou você presta atenção no sobrepeso, depois não adianta. Mas da onde que vieram esses 20 quilos a mais? Uai, foram vindo, não foram? Foram vindo. Você não parou. Você não cuidou de você. A mesma coisa com o burnout. Foram 2 anos acumulando vários sinais e sintomas e fazendo tratamentos com médicos caríssimos, mas nenhum me via de forma integral. Por isso que o médico integrativo é fundamental, porque se alguém tivesse ali ligado às pontas, você está dormindo pouco, fora do seu horário que o corpo funciona melhor, você está vivendo uma sobrecarga de trabalho, porque eu fazia muitos jornais ao mesmo tempo, e tentar ser multitarefa é uma outra ilusão tremenda, que só deixa a gente mais cansado, mais estressado e favorece erros. Bom, e aí a médio e longo prazo adoece.
Nenhum médico juntou as pontas e falou assim, Isabela, você está correndo um grave risco. Não, eu fui tratando com um, tratando com o outro, até que eu cheguei no endocrinologista. Vendo tudo desregulado, o que ele falou pra mim? Pera aí, Isabela, tem um remedinho aqui, ó, que a turma tá tomando. Mas você vai ficar com a cabeça, você vai voar, pode deixar. Ele me deu uma metanfetamina. E eu tomei, claro, recomendado por um médico, com receita médica, paguei ali uma fortuna pra estar com ele, um dos melhores do Brasil. O que ele fez? Ele colocou um motor novo num carro sem pneus. Ou colocou pneus novos num carro sem motor, como você quiser visualizar. Claro que não dá certo. Então, muito cuidado quando você vai buscar recursos fora. Anfetamina, vitamina. Cara, não tem problema nenhum tomar o cafezinho do Joel. Delícia. Mas em excesso pode fazer mal. Com certeza. Água precisamos tomar. Em excesso, até no Nordeste, quando chove de uma vez, dá ruim. A gente precisa do sol, certo? Mas até em excesso provoca câncer. Então nós estamos falando de excessos. Por isso que reconhecer os seus limites é muito importante. E a decisão é sua. No telefone, você silencia as mensagens. No seu corpo, se você não ouvir as mensagens, pode vir algo mais grave. Só que sempre para te devolver a saúde que você foi perdendo no meio do caminho e não percebeu ainda. Joel, como as pessoas resistem à ideia, tá, meu amigo? Cara, olha só, você passou uma experiência profunda. Eu respondi a sua pergunta. Porque aí quando eu voltei da demissão, cara, meu mundo caiu. Muita terapia. Já tinha feito antes? Já tava com psicólogo, já tava. Como eu disse, mas era tudo visto de forma separada. Entendi. Né? Faltava o quê? A minha consciência de que aquele estilo de vida era insustentável. E às vezes também a gente coloca nas mãos dos médicos a nossa saúde. Não, a sua saúde é sua responsabilidade. E a gente precisa cuidar da saúde enquanto há saúde. E não cuidar da saúde quando o trem descarrilhou. A gente conserta o telhado antes da chuva. A gente não espera chover para consertar o telhado. E foi isso que eu aprendi. Na marra? Você acha que você aprendeu na marra? Com certeza. Tenho certeza. Então, depois disso, Joel, da minha experiência, então foi um período grande de negação, de vitimização. Afe Maria. Aí teve uma outra coisa. Pior que o primeiro burnout é o segundo burnout. Aí eu aceitei uma outra proposta de trabalho para popularizar a ciência, junto com o astronauta Marcos Pontes. Quando eu cheguei em Brasília, na primeira semana de trabalho lá, eu sabia que aquilo não era para mim. Aí eu fiquei mais um tempo, vivi outro burnout lá, e aí que eu me dei conta. Eu falei, entendi. Porque quando acontece uma demissão sem justa causa, Joel, você se sente muito desvalorizado. O burnout te deixa muito sem chão, porque você é impedido de fazer aquilo que você sempre fez e que você sempre amou. Percebe? Mas o grande pulo do gato, e que isso é muito importante para quem está nos ouvindo, é que o burnout ele não atinge só um perfil de uma pessoa responsável, comprometida, perfeccionista. É este perfil em um ambiente que tem algum tipo de assédio e quando os recursos são insuficientes às demandas. Para qualquer resistência, a resposta é: vida é uma só. Então, emprego pode ter vários, crachás também, carreiras também. Vida é uma só.